Boa noite, gente. Vamos começar a nossa noite. Estão preparados? Vamos a essa jornada na tecnologia. Espero que vocês estejam bem confortáveis com esse tema. Sei que para uns isso é um mistério ainda, mas para outros a gente já vem se inserindo dentro desse contexto, né? Então, vamos lá. Eu vou começar esse primeiro momento. Primeiro, eu quero me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sei que eu já falei na aula inaugural, rapidamente, e depois naquela reunião, né, com a equipe pedagógica, mas eu gostaria de falar que essa minha trajetória na gestão escolar começou há muitos anos, e isso não vai revelar a minha idade, tá? Mas já começou aí, vamos dizer, há mais de 20 anos, né? Porque eu vivi uma experiência muito longa de gestão no município, então as escolas municipais, elas era uma função que eu nunca desejei, mas que o destino acabou me levando até lá. E acompanhando, né, essa gestão escolar, eu acabei tendo a experiência também da tecnologia. A tecnologia começou a fazer parte do meu universo cada vez mais, eu me inseri na tecnologia. Na época, quando começou a Educopédia, lá em 2012, eu estava lá fazendo aulas para a plataforma do município. Então, a tecnologia estava sempre comigo, ao meu lado. E eu costumava dizer que ela estava ali para me ajudar. E era isso mesmo, e cada vez mais a gente vai percebendo que o foco da tecnologia é nos ajudar. Então, essa minha experiência dentro do espaço escolar e agora na instituição de ensino superior, na gestão, né? Porque no ensino superior também já estou na faculdade há 21 anos. Então, a gente tem uma longa trajetória de que a tecnologia ela está a nosso favor quando a gente sabe utilizar de forma eficiente e com responsabilidade. Então, hoje nós vamos falar sobre tecnologia na gestão, é o nosso primeiro encontro, é o momento em que a gente vai abraçar a tecnologia mesmo, porque esse momento é um momento de conhecer algumas ferramentas que podem ajudar a gente, mas também eu quero ouvir vocês, toda vez que vocês quiserem falar, sintam-se à vontade, esse é um espaço de troca, tá? Não é de monólogo, combinado? Então, sejam bem-vindos e que a gente tenha uma jornada bem bacana na tecnologia, na gestão escolar. Eu vou começar trazendo aqui um pequeno vídeo que eu preparei para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. Vocês só sinalizam com o ok se vocês estiverem ouvindo direitinho, tá? Então, vamos lá, vou começar a tocar aqui e vocês veem se está ok. Aula da disciplina de Tecnologia na Gestão Escolar, gostaria de convidar cada um de vocês a mergulharem em um momento de profunda reflexão sobre nosso mundo sem algumas das tecnologias que hoje consideramos absolutamente indispensáveis, moldando cada aspecto de nossa existência. Imagine se ainda hoje não existissem redes sociais e e-mails, e você tivesse que esperar semanas ou meses para receber notícias de familiares que se encontram distantes. Como seria se ainda hoje não existissem os aplicativos bancários, e você precisasse se deslocar fisicamente até uma agência bancária para cada transação? Filas demoradas para pagar contas, fazer transferências ou simplesmente consultar seu saldo, gastando um tempo valioso do seu dia. Considere nossos dias de hoje ainda sem luz elétrica como a conhecemos. Imagine a dificuldade de iluminar nossas casas, escolas e ruas, a impossibilidade de usar eletrodomésticos, carregar celulares ou acessar qualquer tipo de tecnologia que dependa de energia constante, transformando completamente a dinâmica de nossos dias e noites.
Reflita sobre como seriam as reuniões de trabalho ou as aulas sem as plataformas de videoconferência. Teríamos que viajar longas distâncias para cada encontro, limitando a colaboração e a participação de pessoas de diferentes localidades, e comprometendo drasticamente a flexibilidade que o trabalho e o estudo remoto hoje nos proporcionam. E como seria lidar com emergências ou comunicar-se em crises sem a rapidez dos telefones celulares? Pense na logística de um gestor escolar tentando coordenar equipes ou se comunicar com responsáveis sem um sistema de comunicação imediato. Essa jornada de pensamento nos mostra como a tecnologia se tornou um pilar fundamental da nossa infraestrutura social, pessoal e profissional, agilizando processos, expandindo nossas capacidades de comunicação e elevando significativamente nossa qualidade de vida e produtividade. Agora, imagine o potencial transformador dessas ferramentas quando aplicadas estrategicamente à gestão e ao ambiente escolar. Ok? Deu para Escolar. ouvir? Deu para ouvir, gente? Deu? Sim, eu consegui ouvir sim, professora. Ótimo. Então, eu trouxe aqui essa proposta porque eu queria incentivar vocês a perceberem o quanto a tecnologia está presente no nosso dia a dia. A gente nem percebe, né? Mas tem tanta tecnologia, né? Se não fosse a energia, como estaríamos agora, nesse momento aqui conversando? Porque foi a energia, foi o computador, foi a internet. Todas essas tecnologias, elas foram sendo criadas a nosso favor. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer coisas que antigamente a gente não conseguia. Né? Eu me lembro, assim, como entrar em contato com o responsável de um aluno, era uma dificuldade enorme. Hoje em dia, todo mundo tem WhatsApp, os pais, quando a gente precisa entrar em contato com os pais, fica tudo mais fácil. Então, existe sim uma enorme contribuição da tecnologia para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, porque nós estamos fazendo no dia a dia, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional. Então, o que eu posso dizer para vocês? Vocês concordam que a tecnologia ela está presente em diversos aspectos da nossa vida e ela está aqui contribuindo para o nosso fazer como gestor, o nosso fazer como professor, e o nosso fazer, até nosso eu, né? Nosso fazer pessoal. Vocês concordam com isso? Sim. Isso já é um bom caminho. Quando a gente começa, né, a perceber que a tecnologia ela está presente para nos ajudar, então a gente vai vendo que muitas vezes aquele receio do novo, né, do que vem, do que surge, a gente precisa ultrapassar essas barreiras do medo, do receio, da ansiedade com o novo e começar a enxergar o que aquele novo tem de bom para a gente, para aproveitar, para fazer uso desse bom para nossas rotinas, né? Para facilitar a nossa vida. O objetivo é esse. Então, eu vou substituir aqui essa tela, a gente já viu esse vídeo, mas vou colocar um slide para a gente acompanhar aqui essa primeira parte inicial da nossa aula. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, sintam-se à vontade, tá? Ô, Marta, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Primeiro, um prazer te rever. Desde lá da graduação de pedagogia, né? Então, deixa só para a gente ver muito a questão da tecnologia em relação à tecnologia da informação, né, do uso de equipamento eletrônico. Mas se a gente for na série da palavra, né, a tecnologia é a invenção humana para a facilitação da própria vida humana, né? Então, lápis, livro, e tudo inicialmente é um impacto, né? Posteriormente vira um hábito, um costume, né? Exatamente. A tecnologia ela tá presente, né, há muito tempo. Né? O quadro é uma tecnologia, o lápis é uma tecnologia. Então, são tantas tecnologias que nós temos, né, que a gente vem contribuindo para o nosso dia a dia, que a gente não pode ignorar isso, né? Realmente
É fantástico. Boa lembrança do lápis. Muitas vezes as pessoas só pensam na tecnologia, como o Leonardo estava falando, que é apenas aquele computador, a internet. Mas a tecnologia, ela é muito mais ampla. A tecnologia é tudo que foi criado, né? Então, quando não existia, quando eu penso naquela época em que não se existia um lápis para se escrever, uma caneta para escrever, e quando isso foi criado, isso é uma tecnologia e foi criado para ajudar. Então, tudo, né? Inclusive o livro, os registros eram feitos de forma oral, então a gente tem mudanças tecnológicas que vieram, né, sendo apresentadas ao longo aí da nossa existência e da existência humana, que vem transformando o nosso dia a dia, que vem facilitando aí a nossa vida, né? Então, vamos lá. Quando a gente começa essa aula de hoje, eu trouxe aqui 3 perguntinhas para a gente começar a refletir. A nossa aula vai focar exatamente nisso. A tecnologia pode ser usada para uma gestão mais eficiente e ágil? Ágil, sim. Eficiente, sim. É isso que eu quero saber. Vocês acreditam nisso? Sim. Perfeito, Anselmo. Sim, ótimo. Então, quais ferramentas digitais podem contribuir para a rotina do gestor? Inúmeras, né? A gente vai ver algumas aqui, mas são muitas, tá? Então, a gente tem muitas possibilidades. Cada vez que a gente olha para uma ferramenta e a gente consegue visualizar as possibilidades né, no nosso fazer, no nosso dia a dia, a gente vai compreendendo isso desde o Word, do Excel, é fantástico, porque sem o Word, sem o Excel, a gente o Canva, o Canva é o meu queridinho. Então, é o queridinho, acho que de todos os educadores, né? É no Canva que a gente busca imagens maravilhosas, que a gente constrói slides maravilhosos. Esse vídeo que eu apresentei agora há pouco, eu construí no Canva. Então, o Canva ele favorece muito esse processo de construção visual, né? E o gestor também precisa disso. Vocês acham que o gestor não precisa construir um vídeo, um slide? Lógico, com certeza, em vários momentos. Não concordam? Quantas vezes eu construí slides para as reuniões de professores, para reuniões de responsáveis, né? Então, exato, as reuniões pedagógicas. A gente no município tinha centro de estudo, então esses momentos, né, a gente precisa, com certeza, dessas tecnologias para favorecer, porque é um trabalho muito árduo e, às vezes, trazia um resultado muito frio. Os slides, antigamente, eles tinham até uma aparência um pouco mais distante, exatamente, mais fria. Hoje em dia, a gente consegue construir, né, vídeos e slides que são mais criativos, que têm mais recursos, que funcionam muito nessa elaboração de material, de comunicação visual, que acaba trazendo mensagens muito importantes para a comunidade escolar. Então, quando a gente fala de IA é uma das tecnologias mais recentes, né, que vem trazendo aí algumas discussões sobre é importante, não é, a IA pode contribuir ou não pode. Tem gente que fica assustado, exatamente, tem gente que fica muito assustado com a IA, mas a IA, ela tem evoluído muito, né? E a cada dia que passa, aliás, a cada segundo, ela está evoluindo. As suas ferramentas, as tecnologias que são hoje, a linguagem de máquina que é utilizada nas maiorias das IAs generativas, elas são fantásticas.
coisas que há um tempinho atrás, alguns anos atrás, ou um ano atrás, a gente não podia afirmar. Então, a IA vem contribuindo muito, muito. Ai, pelo amor de Deus, Exterminador do Futuro, não. Mas a gente tem que entender a IA de uma forma aliada, como se fosse o nosso assistente. Então, você é um gestor escolar, então você tem um assistente. Você é um professor, você também tem um assistente, que se chama IA. Então, a IA e outras ferramentas, elas passam a ser nossos assistentes. É assim que eu chamo a tecnologia no cotidiano do gestor escolar. É um assistente inteligente, ok? É um assistente que favorece o nosso fazer, que favorece, inclusive, as tomadas de decisões. Então, quando a gente fala de IA, a gente está trazendo aí diferentes possibilidades que, para o ser humano, às vezes, é um trabalho muito árduo. E a IA faz aquela mesma tarefa em poucos segundos. Isso que é a diferença. Então, mas será que... Deixa eu entender o que a Tatiane falou aqui. Me perdi. Não tem como voltar atrás. Exatamente, não tem. A gente não pode negar que já existe, não tem como a gente falar, não existe mais. Isso existe. Então, agora a gente tem que começar a entender como utilizar e de que modo essa utilização vai ser favorável para a nossa prática como gestor, né? Isso, ok. Então, vamos lá. Ajuda a organizar muito. Não só organizar. Não, tá? Oi? Criança, está apresentação final de ano, faz sendo despedida e despedida da equipe. Jéssica, você está falando? Eu acho que abriu o microfone. Está falando, Jéssica? Bem, então, vamos lá. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Primeiro, uma reflexão, né? Nós tínhamos uma gestão escolar, há pouco tempo atrás, não muito, que era muito comum, papéis, pilhas de livros, pilhas de apostilas, né? Então, era uma loucura. Exatamente, para o planejamento é ótimo também, nós vamos falar isso na aula 2. Então, era uma loucura, a mesa do gestor parece que era uma verdadeira zona de guerra, né? Porque você fica diante de diferentes papéis, muitas coisas para fazer, e essa burocracia toda acaba levando muito tempo do gestor. Só que tempo é uma coisa... Tudo bem, Jéssica. Tempo é uma coisa que a gente não tem, né? Aliás, a sociedade de hoje já não tem esse tempo. E o gestor, então, quando a gente está nessa função da equipe gestora de uma escola, tempo, isso é ouro, né? Então, a gente, na verdade, o gestor, ele precisa ser muito dinâmico. Eu acho que é uma das características principais de um gestor escolar. Quando ele é dinâmico, ele consegue trabalhar, eu costumo dizer que tem que trabalhar no 220 para cima. Se você trabalha no 110 volts, não adianta, tem que trabalhar no 220 volts para cima. Então, é necessário um dinamismo, você tratar de diversos assuntos ao mesmo tempo. Então, são diversas tarefas, diversos fazeres que vão acontecendo simultaneamente, então é enlouquecedor. Não é uma função muito fácil ser gestor. Então, quando as tecnologias elas surgem, elas vêm trazendo para a gente uma ferramenta, elas vão se configurando como uma ferramenta de auxílio nos processos administrativos, também nos processos pedagógicos, que vamos falar depois na aula 2, e nas tomadas de decisões. Essa questão da tomada de decisão
baseada em dados ou na otimização dos processos administrativos vai ser o foco da nossa aula 1. Então, aqui eu trouxe algumas ferramentas que ajudam muito o gestor escolar nesse processo. Esse processo administrativo, poxa, o que vocês lembram de processos administrativos do gestor? Vocês podem citar alguns? O que o professor tem que... O gestor, desculpe. O que o gestor precisa fazer naquela rotina? Matrícula, o que mais? Responder e-mails e números. O que mais? Isso, lidar com financeiro, conselhos de classe, planilhas, processos, Pode falar. atendimento aos pais. Peraí, deixa eu baixar aqui. Pedidos de merenda, que é um caos. Vou lavar com sabonete. Carlos, você está falando... Gosto que o teu som está aberto. Controle de notas. Desculpa, professora. Nada. Então, a gente tem que apagar incêndios diários constantemente. A gente tem que fazer formação dos professores, a gente tem que fazer reunião com a equipe técnico-administrativa, a gente tem que resolver conflitos entre alunos, a gente tem que resolver conflitos entre professores e alunos. Então, a gente tem que resolver milhares de coisas ao mesmo tempo. Montar o horário, eu ficava responsável por isso na minha escola também. Então, pode ir embora? Por quê? Na verdade, é tanta coisa, mas é tanta coisa, que é desesperador mesmo. A gente precisa ter um equilíbrio emocional para lidar com tudo ao mesmo tempo e ter dinamismo, porque você não pode ser muito devagar. Então, quem pode ajudar? A gente começa a delegar tarefas, um faz isso para me ajudar, o outro faz aquilo para me ajudar, mas é multitarefas, exatamente. O gestor, ele é um profissional multitarefas, né? E tem que sair correndo. Eu costumo dizer que quando eu dava aula e eu não estava na gestão, eu trabalhava na sala de aula com salto alto. Aí, quando eu comecei a trabalhar na equipe gestora da escola municipal, gente, abandonei o salto alto em 2 segundos. Fui no mesmo dia comprar uma sapatilha, porque eu tinha que correr. Eu tinha que subir a escada correndo para apartar a briga, eu tinha que ir lá atrás, no anexo. Exatamente, acaba com a dignidade totalmente. A gente desce do salto, a gente, sabe, tem que ir para o chão mesmo para poder fazer tudo isso. Exatamente, Matheus. É uma loucura, é uma loucura. Então, assim, a gente sabe que são inúmeras as tarefas, não são fáceis. Não posso vender o peixe de que ser gestor é molezinha, não é, tá? Então, a gente precisa pensar, né, no calmante, no chá, isso também, mas a gente precisa pensar em o que pode fazer, como a gente pode organizar a nossa vida para que algumas coisas sejam mais fáceis, né? O que a gente pode fazer? Exatamente. A maior parte dos educadores buscam os psicólogos, né? Eu nunca precisei buscar, mas dizem que eu tenho uma boa inteligência emocional para lidar com os problemas, eu consigo administrar muito bem essa questão dos conflitos, então eu acho que isso foi uma coisa que eu tive de positivo, mas eu vou te falar, tem horas que a gente quer arrancar os cabelos, né? E é difícil, tem que respirar fundo diante de alguns responsáveis que às vezes enlouquecem a gente, diante de também colegas de trabalho que enlouquecem a gente. Então, a gente precisa muitas vezes de respirar fundo, 10 vezes, 100 e por aí. E aí, vamos pensar na tecnologia como nosso aliado. Por quê? A tecnologia pode ajudar. Pois é, a secretaria, gente, é um verdadeiro caos, porque os problemas param primeiro lá, né? Quando vem o problema com não sei quem, problema com não sei o que lá.
Os problemas vêm correndo para a sala da direção depois. E aí a gente tem que pensar na tecnologia. Como a tecnologia pode ajudar? A tecnologia ela pode ajudar muito. Essa otimização dos processos administrativos é o primeiro tópico aqui da nossa aula. Então, organizar documento. Gente, é notório que a maior parte dos gestores tem uma dificuldade enorme com os documentos. São inúmeros os documentos, não são poucos. Imagina, tudo isso que nós falamos agora há pouco, tudo isso gera documentos. Tudo isso geram arquivos, matrículas, né? Atas de reunião com o responsável, atas de reuniões com os professores, material de formação do professor, isso tudo gera arquivos. Então, você falou que a secretaria era o quê? Ah, sim, exatamente. Quando a secretaria é caótica, isso reflete muito em tudo, todas as práticas. Por quê? Porque o que a gente vivencia dentro da secretaria, a organização, ela é fundamental para que toda a escola esteja organizada. Quando você tem uma escola organizada, quando os documentos estão organizados, fica fácil encontrar. Eu passei assim 10 anos praticamente na gestão de uma escola e que essa escola tinha 60 anos de vida naquela época. Isso significa que o arquivo morto da escola era enorme. Gente, vocês imaginem o arquivo morto em caixas organizadoras, mas de forma aleatória. Quando você procurava caixas da letra J, você encontrava, exatamente, todos os mortos ali. Você encontrava tudo. Você encontrava a letra W, Q, M, a verdadeira. Por quê? Porque na hora de devolvia na pasta errada, não tinha organização nenhuma. E era assim, umas estantes que tinha que subir para poder encontrar lá naquelas estantes enormes para encontrar alguma coisa. Então, era tudo muito desorganizado. Então, a gente teve um trabalho enorme para poder colocar tudo em ordem alfabética. E colocar em ordem alfabética tem gente que tem dificuldade. Descobri isso nesse momento. E colocar em ordem alfabética, colocar todos os documentos arrumados. Assim, gente, eu tive até. Foi até uma grande confusão para o próprio pessoal da secretaria e os professores que ajudaram a gente a colocar em ordem alfabética, porque não conseguiam entender que o D faz parte do nome, entendeu? Então, se tem o D lá no meio, tem que ir pela ordem das letras e não pelo nome. E, olha, era uma coisa de louco, uma coisa de assustadora. E a gente tentava explicar e foi muito difícil até todo mundo entender e conseguir trabalhar de forma colaborativa e unida, né? Mas funcionou, a gente conseguiu organizar tudo, foi muito bom. E isso gerou um trabalho mais ágil. A secretaria ficou tão satisfeita, os funcionários ficaram tão satisfeitos que eles... Eu tô lendo tudo que vocês estão postando aqui. Assim, é uma coisa muito legal, porque você vai... fulaninho chegou aqui, que é uma declaração de que ele estudou nessa escola. Qual é o seu nome? Pronto, acabou. Bastava o nome, já ia lá, pegava o documento direitinho, fazia a declaração, na hora, tudo arrumado. Então, e antes, era um processo. Mas qual é o seu nome? A gente vai procurar o seu arquivo para poder a gente fazer essa declaração. Então, as coisas começaram a andar com uma velocidade muito maior, só porque o arquivo morto passou a ficar em ordem alfabética, né? E foi uma coisa manual. Agora, você imagina tudo isso digitalizado. Poxa, fantástico, melhor, muito melhor, né? Seria fantástico. Pena que era difícil, porque naquela época a gente ainda estava aí começando, né,
a ressuscitar o arquivo morto, muito agora para chegar no digitalizado, isso aí não deu para fazer na minha gestão. Mas é um trabalho que precisa de organização, não é fácil. Tanto a equipe técnico-administrativa que trabalha com você na gestão, ela precisa ter a confiança de que os documentos estão organizados. Se os documentos não estão organizados, isso mostra que a sua gestão é desorganizada. Então, eu considero a organização um fator primordial do gestor, porque é a partir da organização que ele não perde nada e todos os outros que estão trabalhando com ele se sentem seguros, porque eles sabem onde procurar as coisas. Então, quando eu falo do Google Drive, o Google Drive ele é fundamental. Primeiro porque computador pifa. Eu já perdi muitos documentos na minha vida, e vocês também devem ter perdido, quando o computador simplesmente resolveu desaparecer da face da Terra. Às vezes a gente perdia todos os nossos arquivos, tudo que a gente trabalhou, todos os nossos planejamentos de aula, tudo ia para o espaço, simplesmente porque o HD do nosso computador resolveu pifar. Hoje em dia, há um bom tempo, a gente tem o Google Drive, só que as pessoas relutaram muito para usar o Google Drive. E a gente precisa do Google Drive, a gente precisa assumir que o Google Drive tem que ser o nosso organizador. Por quê? Porque além de organizar o espaço, né, do Drive com todos os seus documentos, em vez de você mantê-los no seu computador, que é um perigo, não adianta você comprar um HD, tá, externo, eu tenho um aqui, mas que ele também pode pifar, entendeu? Então, é importante usar o Google Drive com sabedoria. Eu digo com sabedoria por quê? Porque as pastas elas precisam existir de acordo com áreas. Isso ajuda o gestor a procurar um documento toda vez que ele necessita do documento. Então, muda a cor da pastinha, faz com que aquela pastinha esteja organizada de uma forma bem fácil, de fácil acesso. E você tem um aspecto muito importante, né? Quando você usa o Google Drive, você pode, como a colega acabou de falar, e está aqui no meu slide, compartilhar documentos. Gente, imagina, eu tenho documentos que eu preciso compartilhar com os professores, eu tenho documentos que eu preciso compartilhar apenas com a minha coordenadora pedagógica, e a diretora adjunta. Então, eu tenho documentos que eu posso compartilhar com pessoas específicas. E isso é muito bom. É só clicar do lado direito do mouse e colocar lá, compartilhar. E você vai encontrar um espaço para colocar o e-mail da pessoa com quem você quer compartilhar esse documento. Ao compartilhar, gente, você é o proprietário do documento, mas você pode dar o direito da outra pessoa também editar o seu documento. Muitas vezes a gente constrói documentos juntos, de forma coletiva, e o Google Drive ele permite isso, que a gente compartilhe o documento com alguém e a gente use esse compartilhamento como uma estratégia para que o outro também participe dessa construção do trabalho, do projeto, né? Então, é importante você selecionar se aquela pessoa com quem você está compartilhando o documento é uma pessoa que você vai dar a funcionalidade de editor ou apenas de leitor, né? Então, o que você vai... como você vai dar a atuação dele nesse documento. Então, por exemplo, aqui na faculdade eu tenho um compartilhamento muito importante, que é a planilha
de professores da pós. Essa planilha de professores da pós é atualizada pela Ana Clara, que vocês já conhecem, mas, ao mesmo tempo, essa planilha ela é compartilhada comigo. Então, eu consigo mexer, eu consigo inserir alguém, eu consigo editar alguma coisa, e ela também. Mas a gente tem todo o controle dos memorandos que foram feitos para cada professor, a gente consegue visualizar simultaneamente, e cada vez que ela atualiza, eu estou vendo. Então, isso é muito importante, porque você dá acesso aos setores, né, aos devidos setores para cada documento e, ao mesmo tempo, facilita esse manuseio, porque você pode estar na rua e você pode acessar o documento e compartilhar, enviar para quem você quiser. Então, isso é uma grande contribuição para o gestor escolar, tá? Eu acho que é uma das mais importantes que o Google Drive nos oferece. Pode falar, Andréia. Olá, boa noite. Eu gostaria só de dar o exemplo da creche em que eu trabalho. Eu não sou gestora, diretora, mas sou gestora por conta de que o orientador pedagógico, ele faz parte da equipe diretiva, né? E a gente tinha muita dificuldade em trazer para os pais, porque é uma creche, os pais precisam saber projetos que estão sendo desenvolvidos, e os pais também precisam ter acesso ao projeto pedagógico da creche, né? O que a gente chama PPP, lá no município de Duque de Caxias, a gente chama de PP. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um Google Drive, onde tem essa documentação de acesso dos responsáveis. Então, assim, eu achei uma iniciativa muito legal, porque às vezes a gente pensa no funcionário, mas em creche, a gente tem que pensar muito no responsável. Então, ele tem acesso a todos os projetos que são desenvolvidos, ele tem acesso ao PPP da creche, né? E tem acesso também às fotos, né? Porque a gente coloca fotos lá. Então, a gente não enche o WhatsApp deles, a gente coloca um link dentro do WhatsApp, né? A gente não usa o WhatsApp para botar tantas fotos, e o pai vai lá e ele olha. É muito interessante. Inclusive, nós fizemos, só para terminar, nós fizemos um jornalzinho, né? O que acontece na semana. E é lá que eles veem isso. É só para dar uma sugestão para os colegas que estão aí, que é funcional em qualquer fase, né? Inclusive sim. Na educação infantil, tá bom? E o que você está falando, Andréia, combina perfeitamente, está dialogando com a nossa aula 3, que fala sobre a comunicação digital para o engajamento da comunidade escolar. É perfeito. Então, o Google Drive, ele funciona assim, de uma maneira bem positiva. Eu estou mostrando aqui nessa tela para vocês o meu Drive, mas esse Drive não é nem o meu oficial, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Eu coloquei um vídeo, né, orientador para vocês, mas é muito importante vocês perceberem que esse ícone novo aqui, quando a gente clica nesse novo, é por aqui que a gente pode fazer o upload de arquivos que estão dentro do nosso computador para o Drive. Então, todos os documentos que a gente quer subir para o nosso Drive, a gente faz o upload. Então, aqui, ó, upload do arquivo. Eu tenho uma pasta no meu computador que eu quero subir inteira para o meu Drive. Eu posso subir? Sim, eu clico aqui em upload da pasta. Então, quando eu clico num desses dois ícones, eu consigo abrir o meu arquivo do computador e fazer esse upload. Uma outra coisa importante são as cores. Cada vez que você usa uma cor diferente, né, para cada pastinha, você ajuda a visualizar melhor o conteúdo, você sabe de cara, né, o que tem ali. Então, eu tenho dentro dessa pasta vários documentos. Eu tenho aqui um plano de atualização, eu tenho infraestrutura tecnológica, eu tenho vários documentos em PDF. Então, esses documentos, em cada uma dessas pastas, na pasta 1, na pasta 2, eu fui separando de acordo com as cores aqui do lado, eu fui separando os documentos que eu queria. Então, tem os documentos de projeto pedagógico, vários projetos pedagógicos estão dentro da pasta 3,
E é muito importante vocês terem uma organização. Vocês observem que tem algumas pessoas com quem eu compartilho. Como é que eu sei que está compartilhado? Porque tem essas imagens aqui de pessoas do lado, né? Então, quando um documento é compartilhado, eu vou até clicar num aqui que não seja, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu achar um, todos são. Quando a gente vai compartilhar, é só clicar do lado direito do mouse e você tem a opção de compartilhar a pasta, né? Desculpa, eu acabei abrindo aqui. Você tem a opção de compartilhar o documento específico que está ali. Então, cada documento que você insere, é importantíssimo você escolher. Eu quero compartilhar esse documento com o pessoal da secretaria. Então, eu vou disponibilizar esse documento para o pessoal da secretaria. É muito importante vocês terem essa noção do que vocês estão compartilhando e com quem, tá? E qual é a função que vocês estão dando para ela, porque isso é importante. Imagina, você tem um projeto político-pedagógico da escola, você compartilha com alguém, e aí, quando você compartilha esse documento, poxa, esse documento que eu compartilhei não era para dar direito para a pessoa editar, e eu acabei deixando. Então, por exemplo, esse documento aqui, projeto, então eu posso compartilhar. Ao compartilhar, eu clico em compartilhar, e aí aparece uma caixinha que me dá a possibilidade de colocar o e-mail da pessoa com quem eu quero compartilhar. Dentro desse quadrinho, eu coloco o e-mail da pessoa com quem eu quero compartilhar. E aqui eu troco, está restrito. Isso significa dizer que só eu consigo ver. Então, se eu vou compartilhar para todo mundo que tiver o link, então tem que ser qualquer pessoa com link, tá? Então, são informações importantes que vocês não podem esquecer, porque se vai compartilhar, tem que estar disponível para qualquer pessoa com link. A Andréia falou que ela compartilha as fotos. Então, as pastas de fotos dela tem que ser qualquer pessoa com link, porque senão o pai vai lá tentar clicar e não vai conseguir abrir, ok? Porque quando o Google, ele sempre deixa no restrito, você que tem que alterar para qualquer pessoa com link. E aqui, se você coloca um e-mail, você observa que logo aqui aparece a função. Vai ser um editor desse documento? Não, eu não quero que ele seja editor, eu quero que ele seja apenas leitor. Então, você troca para leitor. Eu quero que ele possa comentar, mas não editar. Então, tem o comentador. Bem, então a gente tem a opção, várias opções que o Google Drive oferece, e eu estou, assim, mostrando para vocês que a organização do Google Drive, ele é uma organização importante, que vocês precisam priorizar. Vou trocar aqui a tela, porque eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito importante. Quando a gente pensa, né, em fazer o nosso Drive, eu vou depois disponibilizar um arquivo que tem algumas dicas de como organizar esse Drive de uma forma eficiente, tá? Então, deixa eu só mostrar rapidamente para vocês, mas eu vou compartilhar. No final, eu vou pedir para depois a Daniela botar no grupo de vocês, combinado? O arquivo. Bem, ou então, de repente, a Daniela até me insere no grupo, que é melhor, porque aí vocês também vão ter o meu contato, e aí vocês têm a possibilidade de trocar comigo, caso vocês queiram, até pelo WhatsApp também, tá? Estou aberta a conversar com todo mundo, sem problema nenhum. Então, Daniela, não sei se você está me ouvindo, mas você pode me inserir no grupo, por favor. Google Drive. Aqui tem umas dicas que são muito interessantes. É a organização desse Drive. Você precisa organizar os documentos que têm a ver com a gestão, os documentos que têm a ver com a equipe pedagógica, os documentos que têm a ver com alunos. Então, tem que ser uma pasta para cada um. E dentro dessa pasta, você vai ter outras subpastas. E ali você vai ter outros arquivos dentro dessas subpastas. Então, por exemplo,
Dentro de gestão, você vai ter uma subpasta de atas de reunião, de planejamento, de relatório, de comunicações, de legislação. Então, ali dentro, tudo que tem a ver com a gestão está ali. Então, ali você consegue organizar o que pode estar dentro dessa pasta de atas de reunião. Ata de conselho escolar, atas da equipe de gestão mesmo, da própria equipe gestora, atas de reunião de responsáveis. Então, vocês podem colocar os arquivos dentro dessa subpasta que se chama atas de reunião. Mas essa subpasta está dentro de uma grande pasta que se chama gestão. Então, a gente precisa organizar o nosso Drive em apenas seis estruturas, né, básicas, que é gestão, equipe pedagógica, alunos, financeiro, recursos humanos e infraestrutura. E dentro de cada uma dessas 6 pastas, a gente vai alimentando com subpastas. Para organização, a melhor coisa é você pensar nesses assuntos, porque senão o arquivo fica uma bagunça e você vai ter maior dificuldade para encontrar o documento que você precisa numa hora de emergência. E até para os outros entenderem melhor a sua organização também. Combinado? Eu vou compartilhar esse documento com vocês. Eu acho que é um documento muito útil para a organização do Drive. Lá na plataforma já tem a orientação, tem até um vídeo falando como você deve construir o seu Drive, mas é importante vocês terem esses temas, né, que vão ser os assuntos da organização do seu Drive, que vai ajudar bastante, muito, muito mesmo, na organização de vocês. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Estou trocando aqui. Além do Google Drive, nós temos o Google Agenda. O Google Agenda, vocês, não sei se vocês já utilizaram. O Google Agenda é uma ferramenta do Google muito interessante, porque ele também te dá a oportunidade de compartilhar, ele também te dá a oportunidade até de solicitar que o outro confirme a presença numa reunião, por exemplo. Ele te dá a oportunidade de organizar a sua vida, porque às vezes são inúmeras reuniões e você não precisa dessa organização. Então, eu aqui, por exemplo, eu coloquei aqui nessa Google Agenda a aula de hoje. Quando eu clico aqui na aula de hoje, eu tenho a possibilidade de visualizar o que está acontecendo nesse momento da minha aula, tá? Deixa eu só chegar lá. Então, quando você pensa, né, que eu tenho uma aula online, ela está aqui, agendada. Então, desde o início da minha aula, eu já sei que ela começava às 8h15, que ela termina às 9h45, o dia. Eu tenho todas as informações dessa aula. Então, é importante você se organizar usando o Google Agenda, até para não se perder, tá? Então, vou passar agora adiante para uma outra ferramenta. Nós temos também uma outra ferramenta muito importante, que é o sistema de gestão escolar. Mas vocês já conhecem o sistema de gestão escolar, é um sistema que... Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, tudo normal. Tá. O sistema de gestão escolar é um sistema que a gente aqui na faculdade, a gente usa. Quando a gente faz matrícula, vocês preenchem online. Todos os seus dados. Vocês fazem vídeo documentos. Você lembra disso? Lembra? Nossa, deu uma travada então, aqui para mim. Eu não sei se foi para todo mundo, mas deu uma pequena travada aqui. Deu uma travada? Bem, e agora? Tá tudo ok? Sim, sim.
Sim? Bem, então, quando a gente pensa no sistema de gestão escolar, eles são sistemas pagos. A escola precisa pagar por esse serviço. Esse serviço é um serviço que ajuda bastante o gestor, porque é um serviço que possibilita que ele tenha ali matrículas, todas as informações dos alunos, ele tenha ali, ele disponibiliza ali os boletos. Então, é um controle financeiro magnífico, você consegue visualizar quem pagou, quem não pagou. Então, você tem ali no sistema de gestão escolar a oportunidade de você buscar todas as informações do aluno na hora que você quiser, tá? O que é? Eu não entendi. Pode falar, se quiser. Na realidade, eu só comentei essa parte aí, que esses sistemas, né, quando a gente contrata uma empresa, eles fazem uma série de questionamentos para entender um pouco a lógica da nossa escola, para que a gente possa selecionar determinados aplicativos dentro do próprio sistema que vai otimizar todos esses processos. Então, foi isso que eu escrevi ali, dizendo que ele é montado de acordo com as demandas do cliente, né, por causa disso. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando a gente pensa, né, em um sistema de gestão escolar, então quer dizer que você tem um controle e ajuda bastante. Por exemplo, ele automaticamente ele manda lembretes de que o aluno, o responsável, tem que pagar a mensalidade. Então, isso é um sistema automático que faz com que a vida do gestor não tenha tantas exigências, que a secretaria não tenha que se disponibilizar, passar um bom tempo ali buscando estratégias, né, para acessar cada aluno que não pagou, ou lembrar que tem que pagar daqui a pouco, está chegando o vencimento. Então, isso é uma estratégia muito importante para o gestor controlar essa questão da gestão financeira. Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa em gestão, né, como sistema de gestão, você tem aqui a possibilidade de trabalhar também a gestão acadêmica. Nesse mesmo sistema Escola 1, que vocês fizeram a matrícula, vocês vão ter ali acesso ao boletim, ao histórico de vocês, para vocês saberem quanto vocês tiraram em cada disciplina. Então, ali tem informações acadêmicas do aluno também. Inclusive, na escola tem a questão da frequência escolar, tudo isso. Pode falar. Márcia, eu vou fazer uma pergunta meio boba, mas são vários sistemas, claro, né, que oferecem esse tipo de serviço, né? Em cada sistema, como acho que o Anselmo falou, né, oferecem determinadas situações de acordo com a demanda da instituição. Existe um melhor indicado pelas instituições que usam, mais tradicional ou não? A Márcia caiu, gente? Caiu. Esse é o problema da tecnologia. Quando mais a gente precisa, ela faz isso com a gente. Ô, Anselmo, tira essa dúvida para mim, querido. Diga, fala aí. Pode falar. Existe alguma empresa mais top em relação a essa questão de organização?
Porque a faculdade tem um sistema. Acho que o Moodle oferece esse tipo de serviço, não oferece? Sim. Você tem várias empresas que citam isso, né? Com certeza, vamos ver quando ela voltar aí, porque já estou fora disso há algum tempo, mas, de fato, assim, na escola, por exemplo, que eu atuava como gestor, era uma empresa que aí o processo tecnológico era razoável, mas ainda tinha coisas a serem ajustadas, e a outra empresa que veio tomar o lugar dessa nova empresa ofereceu, assim, um upgrade topíssimo, entendeu? Foi aquilo que eu comentei ali, que você pode fazer várias interseções, inclusive, por exemplo, com o sistema da escola. Então, na época, era um sistema que tinha, e que aí a grande pensata da escola era como fazer para poder não perder tudo aquilo que foi feito e não, tipo assim, ter que refazer todo o trabalho, para não ter um retrabalho. Então, essa nova tecnologia, essa nova empresa que chegou lá na escola, ela fazia esse aporte, pegava esses dados antigos todos, que já tinham sido digitalizados, essa coisa toda, e incorporava ao novo projeto, ao novo processo, entendeu? Então, tem várias empresas que fazem esse serviço. Aí eu acho que a Márcia vai poder falar melhor quais são as empresas que estão aí de frente hoje em dia, né? Existem muitas empresas. Gente, desculpa, caiu aqui. Existem muitas empresas, na SME, ou Escola 3.0, mas eles trabalham especificamente para o município do Rio de Janeiro, mas o Escola 1, ele é utilizado por muitas faculdades e escolas. Então, por exemplo, Souza Marques, a nossa faculdade, o nosso colégio. Então, são sistemas que vêm utilizando o Escola 1 há muito tempo. Eu gosto desse sistema, não é ruim, tá? Agora, existem outros, e o mais importante é que eles dão todo um atendimento, e eles vão buscar exatamente isso, entender qual é a sua necessidade para poder oferecer todas as funcionalidades que você precisa, né? Isso é muito importante. Pode falar. Bom, Márcia, o curioso é que o 3.0 é extremamente eficiente, né? Entrei no município ano passado, sim, e para nós, né, enquanto professores, chamada e tal, já o Estado, né, a SEDUC também implementou um horrível. A gente não dialoga a chamada com o lançamento de nota. Exatamente. Então você joga a presença do aluno na chamada e não é transferido. É terrível o negócio. É péssimo, o sistema não funciona, não vale a pena. É muito ruim. Então, assim, tem sistemas que realmente deixam a desejar, né? Podemos avançar. Tatiane quer falar? Eu não. Não? Não, obrigada. Tá. Então, o que eu queria continuar falando aqui é sobre assim, a gente viu, então, que o sistema de gestão, ele é importante. Ele é importante porque ele traz essa possibilidade da gente organizar dentro de um mesmo espaço todas as informações do aluno, organizar até para o professor, né? O professor tem acesso ali à nota, tem acesso à frequência. Então, é um portal fundamental para a gente poder ter uma melhor organização dentro do espaço escolar. Não é um luxo, na verdade, é uma necessidade, tá? Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Eu concordo plenamente com essa questão de não ser luxo, né? Mesmo porque hoje, até enquanto produto, né, a escola na condição de cliente, contratando um produto, isso é uma das demandas fundamentais para que o indivíduo aceite ou não, né, a entrada na instituição, né, cara? Então é fundamental. É fundamental. Então, assim, quem pensa em abrir uma escola precisa saber que esse é um investimento necessário. É fundamental, que é um dos pontos principais de organização dos documentos dos alunos, e não só de organização dos documentos, mas também a organização financeira da instituição, que está ali na sua mão.
E também você tem, dentro desse sistema, a possibilidade de comunicação e análise de dados, tá? Então, análise de dados, por quê? Porque ele emite relatórios. A partir desses relatórios, né, por exemplo, quantos alunos não pagaram, quantos pagaram, ou quantos alunos estão com nota abaixo de 5, abaixo de 7, tem vários relatórios que você pode emitir a partir desse sistema de gestão. Isso favorece muito o nosso fazer como gestor, porque a gente precisa analisar esses dados. Os dados, eles são fundamentais para que a gente possa construir aí uma escola de qualidade, né? Com serviços de qualidade. Então, e a comunicação, quando você emite uma comunicação por meio do portal, ele envia para todos os alunos daquela turma que você sinaliza. Isso é transparência, é tudo, né? Então, é muito importante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre IA. Eu queria gastar gastar não, porque não é gastar. Eu quero dedicar essas últimas meia hora da nossa aula à inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, nós estamos falando... Pode falar. Quer falar, Tatiane? Se quiser falar, sinta-se à vontade, tá? Não estou ouvindo. Deve estar fechado o seu microfone, tem que abrir. Não, Tatiane? Tem que abrir o microfone para você poder falar. Vai tentando aí. Quando você conseguir, você pode falar. A IA, ela é uma área da ciência da computação. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma área da ciência da computação que é dedicada exatamente aos sistemas para executar tarefas. Quando a gente fala que em geral, essas tarefas, né, elas requerem inteligência humana, então, o que a IA está fazendo aqui? Né? Qual é o papel da IA? O papel da IA é um papel que, muitas vezes, o ser humano não tem condições de fazer. Quando a gente fala não tem condições de fazer, não tem mesmo, porque a IA ela trabalha com uma enorme quantidade de informações e de uma forma rápida e precisa, coisa que o ser humano não consegue. A nossa mente não chega nessa velocidade e não consegue captar toda essa informação de uma maneira tão rápida. Então, pode falar, Tatiana, você botou aqui alguma coisa, deixa eu tentar ler. Então, a dúvida e a questão da ferramenta ajuda a gente também, pode fazer, a empresa ajuda. Você está falando que essa ferramenta de inteligência artificial pode ajudar qualquer empresa. Pode ajudar, seja uma instituição de ensino, qualquer empresa, qualquer estabelecimento, tá? Então, quando a gente pensa em que a gente está usando a IA, não quer dizer que a IA vai substituir o ser humano. Ela simplesmente ela trabalha ao nosso favor. E a gente precisa entender que ela trabalha por meio de uma aprendizagem de máquina. O que é isso? Ela é treinada com uma grande quantidade de dados para identificar padrões e estilos. Então, a gente consegue identificar padrões, a gente consegue identificar estilos, mas não da forma que a IA faz. Ela analisa diferentes padrões, diferentes estilos, e ela gera um conteúdo totalmente novo e original, tá?
É importante observar, lógico, que você precisa ler, você precisa observar se a resposta que a IA está te dando está coerente com o que você realmente quer, porque muitas vezes ela pode gerar uma informação que não é aquilo que você esperava. Então, o seu olhar humano é fundamental. E o seu comando, que a gente chama de prompt, ele precisa ser muito bem trabalhado. Não é qualquer prompt que vai gerar o que você realmente deseja. Quando a gente escolhe, né, utilizar uma inteligência artificial, você precisa entender que você precisa desenvolver uma habilidade que a gente chama de literacia de prompt. O que é a literacia de prompt? É uma habilidade que todo gestor escolar precisa ter, que é o uso, que traz o uso da inteligência artificial, mas de forma eficiente. Porque senão você perde muito tempo tentando fazer com que a IA te dê uma resposta e você não acha que a resposta está legal. Você tenta de novo e a resposta não está legal. Por quê? Porque o seu prompt ele não está adequado para te dar uma resposta eficiente. A IA só vai te dar uma resposta eficiente se você trouxer um prompt muito específico, com muitos detalhes. A gente chama isso de prompt específico, um prompt que carregue o contexto, o público-alvo, o objetivo e o formato. Então, o seu prompt ele precisa trazer tudo isso. Contexto, público-alvo, objetivo e formato. Se você não apresenta tudo isso, dificilmente você vai conseguir respostas positivas com a sua inteligência artificial, tá? Então, quando você fala, por exemplo, que eu tenho que dar um prompt detalhado, contextualizado, significa dizer que eu estou trazendo um mapa do que eu quero. Eu estou trazendo um mapa completo por meio de um texto que eu estou criando de tudo que eu quero que ele me dê, né? Então, desse jeito, a resposta, o feedback que a IA te dá é uma resposta mais efetiva, porque você está fechando as informações de modo que ele não gere informações aleatórias que não tem nada a ver com o teu objetivo, tá? Então, o que é essa IA generativa? Ela pode te oferecer? Ela pode te oferecer uma geração de texto, ela pode produzir texto, ela pode produzir um resumo de um texto. Então, ela tem diversas possibilidades que ela pode analisar os dados. Então, a gente tem a possibilidade de utilizar a IA para diversas funções. Uma delas é para aprimorar a escrita. Muitas vezes a gente escreve, mas acha que o texto não está adequado. Você pode aprimorar a escrita? Sim, pode, mas lembrando que não é só pedir para ela aprimorar, é para ela aprimorar do jeitinho que a gente precisa. Então, a gente tem que pensar sempre em mostrar para ela que tipo de proposta é essa que você quer, né? Aí sim você consegue otimizar o processo administrativo que o gestor precisa administrar no seu dia a dia. Então, quando eu falo que eu quero utilizar uma IA generativa, eu posso utilizar o Gemini, que é esse que eu estou mostrando aqui. O Gemini é uma IA generativa, mas também posso utilizar o ChatGPT. Tem gente que prefere o ChatGPT, tem gente que prefere o Gemini, e existem outras, tá? Mas eu, Márcia, prefiro o Gemini, mas tem gente que se sente mais confortável com o ChatGPT. O que acontece com o ChatGPT? Isso acontece comigo, não sei se acontece com todos. Quando eu começo a utilizar o ChatGPT, ele vai dando as respostas. Aí, daqui a pouco, chega num determinado limite do dia que eu já utilizei, aí ele vai falar assim, você já fez o limite de uso
e aí você quer fazer você quer pagar pelo plano e tal, então ele começa a oferecer, ele começa a fazer propaganda do plano. Então, isso acaba limitando as ações ali, aí você tem que abrir uma nova janela para conversa, aí você começa a fazer de novo uma nova conversa, aí você consegue dar continuidade. Já o Gemini não faz esse tipo de prática, então eu prefiro mais usar o Gemini, e ele é bem positivo quando a gente fala de construção textual. O Gemini, na hora de produzir texto, ele é bem eficaz, tá? Então, ele tem essa função, a mesma do ChatGPT, que é uma função versátil, ele compreende texto, ele gera texto, ele processa texto. Então, na hora de redigir documentos como e-mails, atas, comunicados, convites, são excelentes ferramentas que vão te ajudar. Você imagina, eu quero agora tentar fazer vocês imaginarem uma situação. Vocês imaginam, o diretor está lá, atendendo a mãe que está reclamando lá de alguma coisa que aconteceu com o filho dela. A secretária entra querendo um documento X por causa de uma declaração. Aí você recebe um telefonema lá vamos dizer, se for no município, lá da coordenadoria, pedindo alguma coisa. E, ao mesmo tempo, você tem que dar conta de tudo. Aí, aquele tumulto de gente conversando, briga de aluno que entra no meio da sua sala, na sala de direção, e você ainda tem que ter cabeça para produzir texto. Aí que está o problema. A gente já não é um ambiente favorável para concentrar, né? Como você vai se concentrar para produzir um texto? Como você vai pensar num texto de forma rápida? E muitas vezes é tudo rápido, não tem tempo para isso. Então, você tem que pensar num texto rápido. O que você vai fazer? Como você vai produzir esse texto? Então, a inteligência artificial, ela funciona muito bem nessa questão de proporcionar essa oportunidade de você produzir um texto de uma forma rápida e sem gerar, né, nenhum estresse. Na verdade, quando a gente usa uma ferramenta como essa para gerar, por exemplo, um e-mail ou um convite ou qualquer texto, né, a gente só precisa tomar cuidado para o tipo de texto que a gente vai criar. Então, quando a gente cria um texto, a gente tem que tomar cuidado com todos aqueles elementos que estão agora, né, ali mencionados, que é o formato, contexto, público-alvo, objetivo, para você construir o seu texto. E eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. Além disso, a gente pode também criar atas. Essas atas, o que são as atas, né? Ata de reunião não é uma coisa fácil, porque imagina, o pai está falando aqui um problema que está acontecendo com o seu filho, a professora fala do outro lado o problema que está acontecendo, responde o que acontece com aquela criança, e você tem que ter a capacidade de reunir todas aquelas informações e, ao mesmo tempo, redigir tudo de uma forma coerente e coesa, para poder fazer com uma linguagem formal adequada, porque ninguém está falando com linguagem formal, mas você vai ter que colocar ali, na sua ata, uma linguagem formal, com muito cuidado, porque a ata ela precisa ser redigida com cuidado. Então, você precisa da inteligência artificial? Sim, precisa, porque ela vai te favorecer muito na hora de você construir uma ata. Então, eu dei um exemplo para vocês lá na plataforma, eu não sei se vocês visualizaram. Então, quando vocês pegam e produzem, né, eu vou mostrar para vocês um exemplo agora. Quando vocês produzem uma ata, a única coisa que você precisa, na verdade, é pensar que você está ouvindo o que o pai e a mãe estão falando, mas, ao mesmo tempo, estão captando as palavras-chave. É isso que vocês têm que ter em mente. Poxa, a mãe está falando ali.
que o filho dela está chorando muito, não quer, ele em casa ele está com ciúmes da criança, do irmão que nasceu, a professora está dizendo que ele está com dificuldades de participar das atividades, que está faltando muitas aulas. Então, essas informações que a professora está dando, essas informações que a própria mãe, né, está oferecendo, isso tudo precisa ser compreendido como informações relevantes que você vai ter que digitar conforme vão surgindo, né, ao longo da conversa com a mãe e com a professora e você. Então, o que você pode fazer? Eu vou colocar aqui no Gemini um prompt que eu produzia para vocês poderem observar. Eu coloquei aqui umas informações sobre o Pedro. O Pedro, a mãe do Pedro esteve lá na escola, ela foi falando e eu fui escrevendo. Mas a mãe do Pedro foi chamada à escola. Por que ela foi chamada à escola? Porque a professora está falando que ele está agressivo, e essa agressividade surgiu de forma repentina, ele chora constantemente, ele está com uma infrequência, ele teve uma queda significativa nas notas. Então, isso tudo são informações que eu estou registrando conforme a professora está falando, conforme a mãe está falando. Aí a professora fala que ele está com desinteresse, dificuldade de concentração, falta de participação. Aí a direção pergunta: mãe, o que está acontecendo? Houve alguma mudança? E aí a mãe vem: sim, houve uma mudança. Houve o nascimento do irmão mais novo, eu percebo que ele está com muitos ciúmes, ele está com dificuldade de adaptação a essa nova rotina, com a criança nova dentro de casa. Então, isso são algumas informações que você vai postando na sua inteligência artificial. E aí, o que você pede também, além disso tudo, né? Você pede propostas de intervenção. Se você não sabe que intervenção, muitas vezes a gente não sabe nem qual é o tipo de intervenção que a gente pode oferecer, você pode pedir que a IA te dê sugestões. E ela vai dar, tá? Ela vai dar várias sugestões, você vai eliminar aquelas que você não quer e você vai ficar apenas com a que você quer. Então, no final, você só acrescenta parágrafos como esse: atue como gestora da Escola Progresso. Gente, por que eu, Márcia, estou falando para a IA atuar como gestora? Porque eu tenho que dar um papel para ela, eu tenho que dar uma função para ela. Ela precisa saber qual é a função dela dentro desse espaço escolar. Por quê? Porque quando eu faço isso, ela vai se colocar com a linguagem adequada, ela vai se portar com o olhar do gestor dentro da experiência que ela tem nesse aprendizado de máquina, com todas as informações que ela tem, ela vai redigir a ata, como eu estou pedindo aqui. Redija a ata com a responsável, usando como base as palavras-chave destacadas. Então, essas palavras-chave aqui destacadas, ela vai precisar estar presente na ata. A responsável foi convocada para uma reunião, isso é a informação que eu estou dando. Estou avisando a IA que a responsável foi convocada devido à observação da docente sobre mudanças comportamentais e desempenho do aluno. Agora, isso é importante, inclua a proposta de intervenção. Eu coloquei aqui três tipos de intervenções, mas se você não sabe, você pode pedir que ela te dê sugestões. Use um tom formal. Quando a gente pede para usar um tom formal, uma linguagem formal, por quê? Porque tem que usar a norma culta da língua. Não pode ser uma linguagem coloquial na redação desse texto. Então, é importante você trazer toda essa característica do que você quer
enquanto você está ouvindo a mãe, enquanto você está ouvindo a professora, e aí você aperta aqui no final e ele vai gerar. Ele vai gerar a sua ata. Gente, em segundos, a ata está gerada, tá? Então, aqui tem, ó, tudo. A reunião foi iniciada pela gestora pedagógica, senhora Joana, que acolheu a responsável, a senhora Ana, e apresentou os pontos da pauta. A equipe convocou a reunião para compartilhar as observações docentes a respeito das mudanças significativas no comportamento e no desempenho do aluno Matias. As professoras relataram uma queda significativa nas notas, um desinteresse, tudo está aqui. Inclusive, ele coloca em negrito para você observar que as palavras que você usou como palavras-chave estão aqui. Então, tudo isso aqui, inclusive o que a mãe falou sobre a mudança de rotina do irmão mais novo, está tudo aqui. Propostas de intervenção, as 3 propostas de intervenção explicadas, né, como elas vão acontecer, tudo está aqui. Então, gente, ao produzir, né, uma solicitação como essa, a IA, ela oferece a oportunidade do gestor produzir de uma forma eficaz, dar atenção à mãe de uma forma muito, muito mais significativa, porque eu passei por isso e eu sei, não é fácil ouvir o que a mãe está falando, o que a professora está falando, e o teu cérebro tem que funcionar ao mesmo tempo. Não é? Alguém tem algo a falar? Não é fácil, gente. É uma tarefa e tanto. E é assim, muito complicado. Muitas vezes você se perde na hora de escrever, não é fácil. Então, eu quero que vocês experimentem isso. Vocês podem usar a IA para experimentar, sabe? Coloquem lá várias palavras-chave do que as pessoas poderiam falar em várias reuniões. Vai observando o que a IA te oferece de sugestão. Eu não gostei dessa intervenção que a IA propôs. Vou tirar, não precisa copiar aquilo. Você vai dar um Ctrl+C e Ctrl+V no texto e vai retirar. E você está livre para escolher o que você quiser dessa ata que a IA produziu. Então, você vai copiar o que você quiser, tá? Você seleciona e copia o que você quiser. Combinado? Então, é uma ferramenta que ajuda muito nas atas, no convite. Eu quero fazer um convite para uma festa junina, esse convite vai por e-mail, vai para a coordenadoria, vai para os pais. Como é que eu vou escrever isso se eu estou com tanta coisa na minha cabeça? Rápido. Crie um convite, entendeu? Para quem? Cria um convite para quando? Que data? Entendeu? Não, porque a gente tem um registro de quem esteve presente aqui nos acessos, tá? Não se preocupe. Bem, então... Professora Márcia. Oi, pode falar. Oi, boa noite. Eu estou achando incrível, né, a coincidência de fatos, de tudo isso que a professora está falando, porque hoje eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de utilizar o chat GPT. E justamente é incrível, porque depois da pandemia, a gente aboliu... Eu sou professora da rede municipal há 25 anos e sou alfabetizadora. Assim, eu tenho muito traquejo em redigir bilhetes, né? Mas depois da pandemia, a gente aboliu o uso de agendas. Aquela agenda que cada criança trazia para a gente evitar aquele manuseio, né? E foram criados grupos de WhatsApp que estão funcionando como uma agenda virtual, digamos assim, uma agenda digital, né? Que fica muito mais tranquilo, porque o uso da agenda física, a mãe tinha que chegar do trabalho, em casa, abrir a mochila da criança, pegar a agenda para ver se tinha algum bilhete ou não, quando hoje em dia a gente coloca lá uma comunicação muito mais rápida, né? Muito mais fácil de acessar, porque você acabou de digitar, a mãe no trabalho dela mesmo, se tiver que
que levar alguma coisa para um lanche coletivo, não é verdade? Ela já providencia, então facilitou muito, né, nesse sentido. Sim, muito, e muito mesmo. O que estava vendo? Como eu, não é? E como eu trabalho numa escola de turno único, né? A Prefeitura do Rio oferece aquele de jejum, quando as crianças chegam na escola, às 7h30, né? Até às 7h50. Toco o sinal, eu subo com a turma, depois tem o almoço, que é muito cedo, é 10h20. Então, 10h20 a gente está almoçando, né? Eu, inclusive, porque a gente não tem um horário para o almoço, a gente tem que comer com as crianças. E depois, 1h40, é servido um lanche. Só que foram cortados vários itens por conta aí da orientação nutricional, né? Que antes tinha pão com requeijão, aí foi cortado o requeijão, achocolatado, biscoito creme cracker, biscoito maisena, foram retirados do cardápio. Então, assim, uma série de itens, e foram incluídos outros. E os meus alunos, eles têm 6, fazendo 7 anos ao longo do ano. Eles não gostam de canjica, eles não gostam de arroz doce, então tem aquelas preferências. E eu fiquei assim, com muita pena da criança que almoça às 10h20 e fica na escola até 2h30, porque 2h15 abre o portão e eu começo a entregar para os responsáveis. E liberei, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, né? Porque é para ser oferecido exclusivamente o lanche da escola, mas aí por conta disso, né? Eu liberei que eles trouxessem uma merendinha de casa, né? E que depois de oferecer o lanche da escola, quando eu subisse com eles, antes da entrega, eles poderiam merendar na sala. Para não ter aquela coisa da outra turma pedir, não ter aquele negócio, né? Na sala, e às vezes eles trocam e repartem e tudo mais. Tudo bem, mas muito problema de desaparecimento, de sumiço de merendas. Ai, meu Deus. Só problemas. Né? Então, assim, muito... Exatamente. A gente já vai prevendo os problemas. É exatamente isso. Isso. Aí assim, de criança mesmo pegar. Hoje eu ganhei uma trufa, estava em cima da minha mesa, simplesmente a trufa desapareceu. Então, é assim, muito delicado, porque eu sei até as 2 crianças, mas podem ser outras se aproveitando dessa questão de já ter 2 que ficam no olho do radar. E eu não quero ser injusta, a gente sabe que não pode revistar mochila de criança, né? Não pode, a gente não pode causar nenhum tipo de constrangimento, né? De exposição, eles ainda estão construindo valores, caráter, enfim. A gente orienta, né? Mas os hábitos, infelizmente, não aprendem com a gente, né, professora? A gente não ensina isso. Então, assim, eu fiz um bilhete, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp que sou eu, então quando eu quero né, escrever, aí eu escrevi um bilhete, como a minha diretora-geral, eu trabalho numa escola aqui em Santa Teresa, né, onde eu moro, a diretora-geral está de férias, aí enviei para a adjunta, porque sempre tem aquela coisa, né, para estar ciente do que a gente está fazendo. Aí enviei para ela, se estava bom, aí mostrei antes para a professora do 2º ano, que estava no recreio comigo. Porque eu já tive 2 reclamações hoje de 2 mães que se falaram entre si se o lanche de outras crianças estavam sumindo também ou se era só dos filhos dela. Quando a gente sabe, quando as mães começam a se falar, começa a surgir problema. Exatamente. Já vira assim um motim, né? Vira um motim. Então, antes da rebelião se instaurar, eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com esse troço de lanche. Lanche, a melhor coisa. Que eu já tenho muita coisa para me preocupar, para me responsabilizar, para ficar dando conta de saco de biscoito, saco de batata frita. Não dá. Já estou com muitas demandas, aí eu falei, vou acabar com isso, mas eu queria dizer o motivo. Então eu fiquei sumiço, desaparecimento, roubo. É isso mesmo.
o cuidado que a gente tem que ter na escrita, que quando você coloca na IA, eu faço muito isso, eu vou escolher um texto na IA, às vezes eu escrevo o texto, aí eu vou escrevendo, eu sou de língua portuguesa, então para mim escrever é fácil, mas aí eu vou escrevendo ali na IA e vou falando assim, vou colocando as ideias, igual um brainstorming. Aí depois eu falo assim, olha, organize essas ideias, transforme esse texto, transforme de forma coerente, coesa, com uma linguagem culta, escreva vamos dizer, uma mensagem para não sei o quê. Então, eu vou e dou as determinações, mas, olha, o resultado sempre é muito positivo, tá? Foi muito bom, professora. Então, assim, eu só vim dar minha contribuição de forma, assim, positiva em relação... Porque hoje eu vi a coisa acontecendo na prática pela primeira vez, né? Então, aí a professora Isis, que é uma professora altamente tecnológica, ela me mostrou. Ela foi lá no meu grupo, que sou eu, né? Aí ela falou, André, aí selecionou, copiou o texto, aí abriu lá no Google, ChatGPT. Vai escolher as melhores palavras. Isso. Aí colocou assim, aprimore esse texto, colou, né? Ela já tinha feito o comando de copiar, aí apareceu lá colar, aí ela colou e deu uma refinada, digamos assim. Você pode solicitar que a IA ela utilize as palavras que sejam mais adequadas, que não traga nenhum constrangimento para o interlocutor. Então, você pode determinar isso no seu texto, entendeu? E ele vai gerar palavras que não vão ser ofensivas, que não vão te dar problemas, entendeu? Essas coisas todas. Sim. Aí agora eu quero testar esse, é Gemini, né? É Gemini que você costuma usar, né, professora? Ó, eu acabei de gerar aqui um recado, tá vendo? Então, eu fiz um recado, uma convocação para uma reunião, e ele gerou aqui. Tá? Então, pode falar, enquanto eu estou abrindo aqui um outro recurso. Pode falar. Não, era isso. E agradeço aí essa colaboração que foi muito significativa nessa aula, porque veio só coroar isso aí que a gente, principalmente agora que a gente está se comunicando tanto de forma digital, né? Obrigada, professora. Nada. Márcia, sabe o que me assusta dentro desse processo todo aí, falando bem sério agora, sem zoação, é o quanto que a gente alimenta o sistema de informação, cara. Falou, as máquinas vão dominar, eu tô te falando. Daqui a pouco vai ter, tipo, Schwarzenegger, nem Schwarzenegger vai salvar a gente, cara. Surreal. Eles estão sabendo, o sistema está sabendo concatenar ideias melhores do que os seres humanos, cara. Exatamente. Daqui a pouco esquece. Exatamente. Perdemos espaço, já era. Deixa eu só complementar agora, finalizar a nossa aula, com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de Notebook LM. Esse Notebook LM é uma ferramenta muito interessante, porque ele faz resumos de textos, tá? Ele resume textos que você, às vezes, recebe diretrizes educacionais, você recebe projetos, você recebe, às vezes, inúmeros textos para ler e não tem tempo, e muitas vezes você precisa organizar também aquele conteúdo do texto em uma apresentação, então você precisa saber os tópicos, os assuntos principais, e essa ferramenta é do Google também. É uma ferramenta muito boa, porque você pode carregar quantos textos você quiser aqui do lado. Esses textos aqui, você coloca aqui no adicionar, e quando você clica em adicionar, você vai adicionando os textos. Você pode adicionar links em YouTube, até um vídeo você pode adicionar. Você pode pegar um texto que está no seu Drive ou um outro texto que esteja em algum link, em um site, e você vai acrescentando. Por exemplo, aqui tem dois textos. Tem um texto em PDF e tem um vídeo. Dá para ver aqui pelo símbolo que fica inicial aqui na frente. Então, um texto em PDF que fala sobre tecnologias na gestão e um vídeo. E os dois estão marcados.
Quando eu marco os dois, se eu marcar um só, ele vai fazer um resumo aqui de um só. É automático. Quando eu carrego o arquivo aqui no adicionar, ele automaticamente já deixa sinalizado que esses textos têm a ver com o mesmo assunto. Então, ele faz uma comparação, ele faz um estudo sobre todos os textos, vídeos que você carregar nesse espaço. E ele vai te dar um resumo. Então, é muito interessante, porque esse resumo, ele te ajuda. Ele te ajuda na leitura dos documentos, ele te ajuda até na sua escrita, porque esse texto é original, não é copiado de lugar nenhum. E aqui do lado tem milhares de recursos que você pode gerar usando essa ferramenta, tá? Por exemplo, resumo em áudio. Gente, é magnífico. É um podcast em conversa. Não sei se vocês vão ouvir. Se vocês ouvirem, vocês falam, porque eu estou com tela cheia, eu não estou visualizando vocês. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o nosso foco é um tema que, nossa, está na ordem do dia. Sim, tá dando para ouvir. A tecnologia na gestão das escolas. Vamos ver como as TDIs, as tecnologias digitais da informação e comunicação, estão sendo usadas, ou não. Exatamente. E para guiar a gente nessa conversa, temos como base um estudo bem recente, uma revisão acadêmica publicada na REASE, a Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. É um material que, olha, reuniu o que saiu de mais importante nos últimos 5 anos. Ah, que ótimo! Então é bem atual. Sim, artigos, livros, documentos do governo, dá um panorama bem completo, né? Legal. E a nossa ideia aqui é tentar entender como essas tecnologias podem, de verdade, modernizar a administração escolar. Então, só para vocês entenderem que ele faz resumo de todos os arquivos que você colocar, então até para a gente estudar é fantástico, porque ele coloca todos os textos, vídeos, você pode reunir tudo que tem a ver sobre esse mesmo assunto e você pode criar um podcast para você ouvir, porque esse podcast tem uma linguagem muito coloquial. Isso facilita, né, a nossa compreensão, faz um resumo geral. E aqui é um podcast de 15 minutos, então faz um resumo geral, tanto do vídeo quanto do texto. Esse aqui é um dos textos até que eu pedi para vocês fazerem uma leitura. Depois eu posso até compartilhar esse podcast com vocês. Esse podcast pode ser compartilhado. Olha, eu clico aqui nos 3 pontinhos, eu posso compartilhar, eu posso baixar, eu posso mudar a velocidade do áudio também. Eu posso colocar mais rápido ou mais devagar. Além disso, eu posso criar mapa mental interativo, que ele vai surgindo aos poucos. São relatórios, tem cartão didático que você pode estudar o material para formar um slide posteriormente. Então, muitas vezes a gente tem que ler um documento para poder fazer um slide para uma reunião pedagógica. Então, esse material é fenomenal, tá? É muito importante vocês usarem esse notebook LM, é de graça, ele é muito bom e tem assim uma qualidade fantástica em relação a resumo e que contribui para a nossa prática, para os nossos slides, né, para toda a parte de plano de ação, que a gente precisa ler documentos. Então, vale muito a pena. Pode falar. Quem quer falar? Ô, Márcia, existe alguém que faça alguma pós-graduação, mestrado, doutorado, seja lá o que for, sem utilização dessas ferramentas, cara, eu fiz o mestrado em 2016, né? Defendi em 2018. Que azar que eu dei, cara. Pô, pelo menos eu não fiz doutorado ainda, né? Exatamente. Ele faz tudo, ele resume o texto e ele ainda coloca, se você pede para aqui nesse espaço, aqui abaixo,
digite, né, nesse espaço para digitar, você pode pedir para fazer, você faz perguntas para ele, ele responde. Você pode pedir para ele criar perguntas sobre o texto. Então, ele cria perguntas. Olha que fantástico para a gente trabalhar com os nossos alunos. Você pode colocar um texto em PDF e pode pedir para ele criar perguntas sobre o texto. Então, você pode trabalhar debates usando as perguntas que o próprio Notebook LM criou. Então, é muito bom, tá? Mas serve também muito para o gestor escolar e eu acho que é uma contribuição incrível, porque você pode passar um podcast desse para os professores da escola, para eles refletirem sobre um tema. Muitas vezes o professor tem preguiça de ler, mas ouvir é mais fácil. É mais ou menos por aí. Então, assim, são várias possibilidades. Você pode pedir para ele resumir. Ele coloca até o linkzinho da página de onde ele, sobre onde aquele assunto se encontra. Então, tem um íconezinho de, sabe, fantástico que você pode utilizar. Ok? Mas se você me permite falar uma coisa, só para eu encerrar minha fala, prometo. Assim, você estava falando, estava refletindo aqui, lá em 2016, né, eu li sobre Pierre Levy, né, era um entusiasta da questão do uso da tecnologia na educação, enfim. E ele tratava muito da questão do hipertexto, né, que o hiperespaço num texto leva o indivíduo para outro lugar. Aí a gente, enquanto imigrante digital, né, eu fico olhando o nativo digital. A vantagem que nós temos sobre eles, embora eles tenham surgido nessa geração Z dentro desse processo, a vantagem que nós temos sobre eles é o foco, né, cara? Porque eu acho que o que essa galera deixa de ter é muito imediatista e tal, e não tem foco. A gente utiliza as ferramentas para esse tipo de informação, para esse tipo de contribuição. Essa molecada, eles querem tudo para ontem, como nós também agora temos que fazer tudo para ontem, porém nós temos a maturidade de termos foco, né? Coisa que para eles está falta, eu acho, né? Verdade. O foco é um problema. Mas o Anselmo me fez uma pergunta agora há pouco sobre essa questão da inteligência artificial para identificar se existe inteligência artificial no texto. Existem inteligências artificiais que humanizam o texto, ou seja, tornam o texto mais humano. Mas hoje em dia, a própria IA generativa, como essa também é uma IA generativa, só que ela é uma IA generativa com base em textos específicos que você carrega. A Gemini, o ChatGPT, é uma IA generativa que pega todas as informações, né? Essa não, é informações específicas do texto. Boa noite. E aí, você pode, com isso, você consegue trabalhar de uma forma hoje, sem se preocupar se aquilo ali está muito longe do texto humano. A IA generativa, ela já evoluiu a ponto de trazer um texto completamente humano. Você pode ler a resposta que ele te deu, que você vai falar assim, às vezes eu, Márcia, só tiro uma única coisa, a palavra poderosa. Gente, eu não sei o que as IAs adoram colocar poderosa, é uma ferramenta poderosa, aí eu tiro poderosa, entendeu? Eu coloco que é uma ferramenta importante, troco. Por quê? Porque a IA tende a usar um adjetivo poderosa. Isso é uma característica que eu vejo. Mas são poucas assim, os detalhes que identificam que o texto é de IA. Hoje em dia já está muito mais tranquilo em relação a isso. Mas existe IA que identifica se houve o uso de inteligência artificial, sim. Eu posso até passar depois para vocês, tá? Bem, além disso, a gente só tem... o que é? O material que carregamos na IA, que é de nossa autoria, mas ainda não foi publicado desde os 16... Não, nunca. Não, eles não têm... E outra coisa, você carrega na IA, mas depois você apaga, entendeu? Você não precisa deixar na IA. Mas, e outra coisa, não existe essa questão de uso de material seu para
com fins de publicação de nada disso, tá? Isso não tem. Márcia, é a Andréia. Só queria fazer uma observação. O meu filho, ele está na graduação, né? E ele fez um TCC. E esse TCC, antes de apresentar o TCC, ele precisou marcar se ele usou a IA ou não. E se usou, para que usou? Né? Eles perguntam, né? Isso onde meu filho está fazendo, eles perguntaram. Sim. O que acontece? Eu oriento TCCs lá na faculdade e o que eu faço não use a IA para procurar citações. Isso não, tá? Citações não dá, porque ele não pega a citação certa, ele vai criar texto. Ele gera textos, entendeu? Não dá para pegar citações porque ele inventa, ele vai pegar um nome e vai criar, como se vai parafrasear um autor. Então, não é a citação com as palavras do autor, apesar dele citar página, ano. Então, é bem complicado. Então, citações não dá para você buscar, mas você pode utilizar, existem algumas inteligências artificiais que você pode buscar citações também, textos, citações, para você construir o seu trabalho. Mas elas geralmente são pagas, tá? Mas a IA, para aprimorar a sua escrita, você escreveu. Eu faço isso muito com os meus alunos. Eu peço para eles escreverem, aí depois eu peço assim, agora você quer melhorar essa escrita? Então tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui, melhorar aqui. Aí elas me perguntam, posso usar a IA para tentar melhorar? Eu falo assim, pode, mas você vai ler e comparar o que você escreveu com o que a IA escreveu. E como elas me mandam o trabalho semanalmente, eu vou acompanhando essa evolução, entendeu? Então, e ter um cuidado, eu falei para elas, no comando que você está dando para a IA. Tudo é o prompt. O prompt, ele precisa ser muito... Se você não coloca que você quer em forma de parágrafos, se você não fala isso, a IA te dá em tópicos, entendeu? Ela dá os assuntos todos em tópicos, então fica uma bagunça. Então, você tem que falar que você quer um texto em forma de parágrafo, um texto coeso, coerente, com uma linguagem culta, então, que é para atender um trabalho acadêmico, uma pesquisa científica. Então, você tem que trazer todas as informações, contextualizar, para que ele não fuja, né, daquele objetivo. Então, você tem que falar que isso aqui é para refletir, por exemplo, é para construir um texto de minha autoria para a contextualização do tema. Mas você tem que dar todas as informações, porque senão ele vai gerar uma informação que não tem nada a ver com o foco do seu trabalho. Entendeu? Então, isso não faz com que o aluno deixe de escrever. Não, ele tem que escrever, porque ele vai ter que digitar um monte de coisas dentro da própria IA. Né? Professora, só para aproveitar esse gancho da minha charada, Andréia, está havendo erro também nessa verificação, porque foi utilizado para corrigir as redações lá da escola, do Fundamental 2, né? E o menino, o aluno, né, do 7º ano, ele fez a redação dentro da escola. Todos fizeram a redação dentro da escola. E lá apareceu que um aluno usou 64% de inteligência artificial, que o outro usou nem 59%, e apareceu que esse menino, que ficou muito, muito bacana a redação dele, usou 92%, e ele foi eliminado. Tá bom, Larissa. Acho que era um concurso, né? Isso foi feito em junho, foi antes do nosso recesso, do meio do ano, e a professora de língua portuguesa, a Laís, ela estava muito indignada com isso, porque eles estavam usando um site, né, um aplicativo, eu não sei o que é, que eles utilizam para fazer a verificação de quanto de inteligência artificial foi utilizado. Exatamente. Isso não é confiável, né, professora? Não é. Nem esses próprios... É uma outra inteligência artificial para analisar se foi utilizada a inteligência artificial. Só que também não é confiável, entendeu? É bem complicado isso.
Então, assim, para concluir, gente, eu acho que a gente tem 1000 coisas, né? A nossa aula, vocês viram que a minha aula 1 foi enorme naquela plataforma. Eu escrevi muito, eu que produzi aquela aula, então, assim, eu tive um cuidado para poder colocar links, para botar vídeos, para ajudarem vocês a entenderem como funciona. A única coisa que a gente ainda não conversou foi sobre essa análise de dados, mas eu vou enviar para vocês uma proposta, né, de como a gente analisa esses dados usando essa questão da IA. A gente usa o ChatGPT, por exemplo, eu pego uma relação da minha turma com as notas do primeiro bimestre, do segundo bimestre, e eu encontrei que tem 3 alunos que estão com nota baixa. Gente, como a IA pode me ajudar? Muito. É fantástica a ajuda que ela pode dar, gente, porque a gente pode observar o desempenho, observar a infrequência, a gente pode observar o que está acontecendo na nossa escola e agir de forma proativa, ou seja, prevenir que problemas aconteçam, é o que a gente falou agora há pouco, né? Vamos prevenir os problemas, que a gente já está antecedendo os problemas. Então, as intervenções que a IA propõe, elas são muito boas, tá? Então, eu sei que muita gente está correndo, que já está tarde, que já são 10h07, mas eu vou, então, finalizar a nossa aula, eu vou colocar na IA amanhã muitas coisas sobre essa questão de propostas, de resultados, de análise, e vocês vão ver que quando a gente tem dados de alunos, por que eles estão com nota baixa, qual é a dificuldade que eles estão tendo, a gente consegue fazer com que a IA dê até intervenções pedagógicas para que aquelas dificuldades possam ser, né, trabalhadas e até minimizadas. Pode ser que sejam favoráveis ou não, mas são propostas e eles dão várias opções. Então, você pode ir tentando buscar, né, como todo professor faz, estratégias para poder eliminar as barreiras no processo de aprendizagem. Gente, é isso. Semana que vem a gente vai falar mais de tecnologias. Espero que vocês tenham gostado. Realmente são muitas coisas, né? E eu vou estar presente no grupo de vocês de WhatsApp, e aí, se vocês quiserem também me perguntar qualquer coisa, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp também, tá bom? Boa noite. Muito obrigada pela presença. Muito feliz de conhecer vocês. Obrigada.